Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você aqui de Ribeirão, de Sertãozinho, de Bonfim Paulista, das redes sociais, do Facebook e também do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela audiência, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Márcio Espímpolo. O Dr. Márcio Luiz Espímpolo é meu colega advogado com especial conhecimento na área do direito condominial. A nossa pauta, questões relevantes no cotidiano do condomínio. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Ok, Dr. Márcio, prazer te receber, muito obrigado. Eu é que agradeço o privilégio, estou honrado de receber esse convite, de estar aqui onde ilustres colegas já passaram. Verdade. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Doutor, Ribeirão Preto é uma cidade aí de muitos condomínios, né? É um campo crescente a ser explorado por colegas especializados nesta área, doutor? Sim, bastante. Precisa de muito profissional capacitado, porque a área condominial é recentemente nova, o direito condominial é novo. Verdade. Então precisa que realmente muitos profissionais se capacitem aí, porque, para ter uma ideia, só em Ribeirão Preto nós temos mais de 3.200 condomínios bastante. já. Que coisa, né? Doutor, fala em condomínio, às vezes a maioria das pessoas já são remetidas para aquele edifício, né, e tal, mas na verdade condomínio não é só isso, tem muito mais, né? Temos aí condomínios horizontais também, condomínios de casas, e os verticais, que são os mais famosos, aqui em Ribeirão Preto. Mas também esses horizontais estão crescendo bastante aqui em Ribeirão. Bastante, a expansão é bastante forte, né, doutor? Sim. Doutor, agora a partir da entrega de um prédio, que a gente acabou de citar, como se inicia propriamente a administração daquele imóvel, doutor? Geralmente o próprio condomínio ou a própria construtora, já em parceria com alguma administradora de condomínio, faz toda a documentação necessária e instala a primeira assembleia. E nessa primeira assembleia, então, todos os condôminos são convidados para essa assembleia, onde ali se escolhe síndico, o corpo administrativo em geral, os conselheiros, também subsíndicos, se for o caso, até a própria administradora. E a partir daí, então, começa-se uma vida condominial aí com essa estrutura organizada. Certo. E em que momento surge a convenção do condomínio, doutor? A convenção do condomínio ela surge desde a implantação a incorporação do prédio, do condomínio, da edificação. Ela tem que ser registrada junto com os documentos todos que a construtora prepara, quando ela vai tirar os alvarás, toda a documentação legal para que ela possa erguer ali o edifício ou também o caso, se for no caso, o condomínio horizontal. Então, nasce ali a convenção do condomínio, que é um ato norma, que nós chamamos, não é nem um contrato, E junto com ela também o regimento interno, que vai regrar a vida ali dos condôminos dentro daquele condomínio. Doutor, agora uma coisa que às vezes as pessoas imaginam que não pode acontecer, mas a gente fez aí algumas pesquisas, é a possibilidade de algumas mudanças naquela convenção na qual se aceitou desde o início. Se por acaso ela tiver alguma norma ali que contraria alguma lei, ela pode sofrer alterações? Sim, a convenção, o próprio Código Civil diz que para se alterar a convenção é necessário 2/3 dos condôminos. Certo. Mas, obviamente, se ela foi feita com alguma irregularidade ou alguma ilegalidade, é possível que se faça essa alteração. Mas qualquer outra alteração precisa passar pelo quórum de 2/3 de condôminos de aprovação. É importante, né, doutor? Agora, nessa mesma linha aí, doutor, quem pode ser o administrador ou mesmo o síndico, E principalmente, no caso de escolhido, como é feita a contratação de funcionários para o condomínio? O síndico geralmente é escolhido através de assembleia. Certo. A própria convenção, ela traz... Ela já vai estipular. Isso, estipula, traz algumas
algumas cláusulas que determinam isso, né? Às vezes ela aceita que o síndico seja profissional, às vezes só síndico, morador, condômino. Sim. Então, numa assembleia também, geralmente na primeira assembleia de inauguração do condomínio, né, Assembleia Geral Extraordinária que nós chamamos, o Código Civil chama assim também, então o síndico é eleito ali, todo o corpo diretivo é eleito naquele momento, síndico, subsíndico, se houver, os membros do conselho também. Doutor Márcio, uma coisa que às vezes as pessoas também ficam assim, gostariam de saber, com relação à responsabilidade dos empregados que são contratados, às vezes por uma administradora. Nesse caso aí, existe ou vai existir uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade subsidiária sobre esses funcionários? O condomínio sempre corre o risco de responder solidariamente a essas empregadoras terceirizadas, né? Nós temos uma lei, inclusive aí no Congresso, ela está para ser sancionada também depois disso, e nós sabemos que essa lei de terceirização ela pode trazer muitas mudanças aí, porque principalmente quanto aos condomínios, não é? Porque nós temos muitos terceirizados administrando condomínios, como no caso portaria, segurança, e se um empregado dessa empregadora entrar com uma ação contra essa empregadora e ela não tiver como responder pela ação, o condomínio sim pode ser responsabilizado. Com certeza, né? Inclusive desse assunto nós temos aí postado uma entrevista com um colega nosso, né, doutor, que já esteve aqui falando a respeito das implicações da terceirização. Na verdade, eu penso que ao contratar uma terceirizada, todo cuidado é pouco, não é isso, doutor? Sim. Temos que tomar todos os cuidados, porque temos que verificar. Quando nós orientamos, nós prestamos assessoria jurídica para condomínios, nós orientamos todos, principalmente o síndico, a que verifiquem a vida pregressa dessa empresa. Quanto tempo ela está no mercado, tire todas as certidões possíveis, criminal, fiscal, federal, para que possa realmente tomar pé dessa situação, principalmente na Receita Federal, para ver se ela está com os impostos em dia dos funcionários. E depois de contratado também, você continua a solicitar essas certidões para que você possa estar garantindo um condomínio aí, evitando um problema sério para o condomínio. Toda cautela é pouca, né? É pouca. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero falar para você e lembrá-los, né, de que o Baile do Rubi, vai acontecer agora em agosto. Inclusive, os convites já estão disponibilizados lá na sede da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, ok? Então, é só você entrar em contato com a associação e participar do Baile do Rubi 2015. Eu recomendo, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui, rapidinho. Voltamos já. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Márcio Espímpolo. A nossa pauta, questões relevantes ao cotidiano do condomínio. Dr. Márcio, uma pergunta assim bem simples, né, que às vezes gera alguma dúvida, principalmente daqueles marinheiros de primeira viagem que vão lá e adquirem um apartamento. A preocupação deles é assim: e agora? A minha garagem vai ser qual? Então, doutor? Esse realmente é um problema muito sério nos condomínios, né? Quando tem assembleia em condomínio para sorteio de garagens, um Deus nos acuda, como se diz. Mas cada condomínio tem a sua particularidade, né? Então, a convenção ela já estipula a metragem das garagens, como vai ser,
se tem alguns outros pavimentos, se é coberta, se é descoberta, quando é determinada na própria matrícula, na própria escritura, fica muito mais fácil, né? Simples, né? Então o síndico ele tem que estar bastante preparado. Por isso que existem hoje muitos cursos formando síndicos. E tem que se formar também o síndico para administrar conflitos, que é hoje o maior problema dentro de um condomínio. Então quer dizer, a prevenção é o melhor remédio. Prevenção é o melhor remédio, que é a maior parte vinda da boa comunicação. Doutor Márcio, agora tem pessoas aí, né, às vezes imaginam que a maior, vamos dizer assim, a maior fonte de problemas nos condomínios podem vir daqueles menos abastados, né? Tanto os condomínios menos abastados, como aquelas famílias também de origem mais humilde. Mas eu acho que não é por aí, né, doutor? Não, problemas e conflitos nós temos aí em todos os condomínios, de todos os níveis socioculturais. Infelizmente, é assim que acontece. Nem sempre são os proprietários, os donos do apartamento ou da casa que moram lá, às vezes são inquilinos. E aí você acaba realmente trazendo esses problemas, como eu citei, uma diversidade de pessoas. Às vezes é uma criança que fica brincando com bolinha de vidro em cima, e embaixo mora um idoso de mais de 70 anos, de madrugada, às vezes salto alto, música alta, né? Então isso realmente é um fator complicador que não tem idade e não tem posição social. Então existem, como o senhor mesmo enumerou aí, vários fatores que podem desencadear ali um desentendimento, mas a gente pode afirmar que praticamente um dos campeões é o barulho, doutor? Barulhos são os campeões em conflitos de condomínio. Esse é o a maior dor de cabeça dentro de um condomínio são os barulhos causados. Doutor, numa certa ocasião, a gente foi fazer uma pesquisa a respeito de som entre vizinhos de casas. E uma determinada autoridade falou que o limite é a altura do muro, que o som não deve passar para o lado de lá. Como que o senhor vê isso, doutor? É difícil. Há muita diferença entre a lei, a teoria e a prática. Verdade. Se nós não tivermos também um pouquinho de tolerância com as coisas, sim, hoje você não sobrevive. Então, você não convive com ninguém. Então, você precisa ter um pouco de tolerância com as coisas. É lógico que tudo tem um limite. Sim. Tem um limite de horário. E também não quer dizer que existe a tal lei do silêncio. Não importa se é de dia também. Se há um barulho excessivo de dia, você também pode tomar as providências. Verdade. Mas é lógico que nós encaramos o horário das 22 até as 8 da manhã como um horário de descanso, onde realmente o barulho deve ser bem menor. E a tolerância também costuma ser um pouco menor aos barulhos, né? Então, mas é difícil você precisar aí a altura de muro, né? O tamanho das coisas, decibéis, né? Porque como é que você vai ficar medindo essas coisas? É bastante difícil. Por isso que eu digo que o síndico bem preparado, que ele vai fazendo um trabalho preventivo dentro do condomínio, ele consegue, na maior parte das vezes, não ter o conflito. Vai trazendo uma conscientização, né? Isso, a educação e conscientização, que é o principal dentro de um condomínio. Verdade. Doutor, agora um problema que a gente sabe também que é atinente, né, ao condomínio é o relativo à inadimplência, né? Como lidar com isso, doutor? A inadimplência é um grande vilão do condomínio, né? Porque geralmente o síndico ele fez lá uma previsão orçamentária no ano, e de repente ele se vê numa situação de que fechou o mês, venceu os prazos e aí ele não tem o recurso suficiente para pagar. Mesmo quando ele já tem às vezes um percentual de fundo de reserva, já para alguma emergência. Mas fundo de reserva nós sabemos também que ele tem que ser guardado para eventualidades maiores, problemas maiores do que simplesmente cobrir caixa, né? Então essa inadimplência ela tem que ser tratada com muito rigor. O síndico ele tem que ter uma boa empresa de cobrança para assim que você tiver o atraso, você já efetuar essa cobrança, seja ela extrajudicialmente ou judicialmente. Você não pode deixar que o condômino fique em atraso, porque a parcela dele faz falta. Por isso que o condômino ele tem que se conscientizar disso, porque ele utiliza toda a estrutura do condomínio. Ele precisa também pagar por isso no momento certo. Nós sabemos que o país, principalmente hoje, passa por uma série de dificuldades. E sabemos que a inadimplência,
por noticiários que temos visto aí também, e também pela assessoria que nós prestamos no escritório em condomínios, muitos condomínios estão passando já por dificuldades. Então a tendência é que essa inadimplência ela cresça um pouco nesse ponto. Sim. E aí o síndico ele tem que entrar com o profissionalismo dele para saber administrar o dinheiro que vai entrar. E também correr para fazer essa cobrança. A gente sabe que a maioria dos condôminos não atrasam porque querem atrasar. Tá certo. Mas atrasam. E aí precisa repor esse caixa com urgência. E aí uma boa cobrança é muito importante para isso. Assessoria, quanto antes melhor, né, doutor? Melhor. É isso mesmo. Olha, você pode participar conosco aqui do ADVJus, ok? É só você me mandar uma pauta, uma sugestão de pauta, ou mesmo o nome de um colega que você gostaria que nos concedesse uma entrevista aqui no ADVJus, ok? O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Vou ficar esperando. Ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já já. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Márcio Espímpolo. A nossa pauta de hoje, questões relevantes no cotidiano do condomínio. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior justamente de um tema tão delicado, que é justamente a causa atinente à inadimplência. Quais são, né, as implicações que podem trazer para o condômino que se torna inadimplente? São sérias, né? A maioria dos condôminos eles não entendem ou não pensam que até a própria unidade dele está em jogo com a inadimplência. Ele acha que comprou tranquilo. Comprou, o condomínio é só uma parcelinha a mais que ele tem ali, que ele não precisa colocar em primeiro lugar na lista dele. A gente sabe que nem sempre colocam mesmo, né? Sim. Tem alimentação e outras tal lá, mas ele coloca ali o condomínio em quarto, quinto lugar. Às vezes não deu para pagar, ele paga uma outra conta mais importante que ele acha que ele julga mais importante. E às vezes ele vai deixando. E aí o problema maior é que pode se voltar contra a própria unidade dele, né? Sim. A unidade dele pode ser penhorada, ele pode perder a unidade por conta da dívida condominial, que hoje ainda a lei considera preferencial às outras dívidas comuns. Certo. Então, nesse caso aí, mesmo que o condômino é uma dúvida que a gente sabe muito bem qual é a resposta, doutor, mas às vezes as pessoas têm essa dúvida. Aí eu tenho somente esse apartamento. Eu não vou pagar o condomínio porque eu não posso, ninguém vai me tomar. Não é por aí, né? Não. A lei da habitação, ela não serve para condomínios, né? Os condomínios realmente eles têm preferência independentemente da quantidade de imóveis. Se ele tem só aquele imóvel, é só aquele imóvel que vai responder pela dívida, né? Pode ser penhorado sim, não é tratado como bem de família, como muitas pessoas, até por ignorância à própria lei, acabam dizendo. Elas pensam errado, né, doutor? Totalmente errado. Agora, as medidas, algumas medidas são tidas como incisivas, né? No caso de corte de água, de energia e mesmo a proibição de frequência em áreas comuns. Como podem ser administradas, como podem ser tomadas essas medidas? Essa pergunta sua é meio capciosa. Digo capciosa porque ainda há um pouquinho de divergência na jurisprudência. Sim. Alguns juízes entendem que você pode cortar, inclusive, a água. Sim. Outros entendem que você pode cortar a água desde que seja através da concessionária, a própria concessionária cortar a água, até mesmo a energia, gás, sim, mas se for com medição individual. Agora, se for uma medição
comum para todos, também não tem nem como cortar a água do condômino, né? Complicado. Mas há entendimentos que você pode, sim. Já aconteceram várias vezes de condôminos verem a sua água, a sua energia e até mesmo o seu gás cortado por conta da inadimplência. Ô, doutor, agora, os empreendimentos novos agora, existe alguma obrigatoriedade na qual os imóveis devem ter cada um o seu medidor? Ou não existe isso ainda? Não. Hoje a maioria já sai assim, mas tem outros empreendimentos que não contempla a individualização, né? Mas muitos condomínios já estão saindo aí com essa individualização, o que é justo, né? Facilita. Todas as vezes um imóvel tem lá um apartamento, vamos colocar como exemplo, que tem 5 moradores e o outro que tem 1 morador só. Teoricamente a gente sabe que o que tem 5 pessoas vai consumir mais energia, gás, água, e aí o outro vai ter que dividir igualitariamente, então não é correto, né? Precisa realmente de alguma forma fazer a individualização. E tem muitos condomínios, mesmo aqueles que nasceram sem estar individualizados, que muitos deles têm jeito de você fazer a individualização, tanto da água, quanto da energia, quanto do gás. E muitos estão procurando. Tem muitas empresas já especializadas em individualização de água, luz, energia e gás. Essa atitude simplifica bem, né, doutor? Bastante. Então, doutor, agora, como é possível, né, em que casos, destituir o síndico e qual o papel e a responsabilidade do Conselho Fiscal? Destituição de síndico é um outro tema bastante complicado, né? Por isso que o síndico ele tem que ser muito bem escolhido. Né? Quando vai se eleger um síndico, os moradores todos têm que saber quem é a pessoa, se aquela pessoa tem disposição, quantas horas ela vai ter de disposição por dia, como é que ela vai fazer isso, que conhecimento ela tem, porque muita coisa está em jogo dentro do condomínio, é muita responsabilidade. E todas aquelas vidas estão na mão do síndico. Então, quando se fala em destituição, por exemplo, dentro da convenção, o próprio Código Civil diz que tem que ter pelo menos um abaixo-assinado de 1/4 de assinaturas dos condôminos. Aqueles condôminos que não estiverem satisfeitos. Para que aí possam solicitar uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de que o síndico possa prestar contas lá do que ele está fazendo, qual é a razão que esse 1/4 pelo menos quer destituí-lo. Então, precisa prestar contas da gestão dele até aquele momento e dar a possibilidade para ele até de renunciar ou mesmo dele ser destituído, caso não convença a Assembleia de que ele está certo, né? Então, ele pode ser destituído dessa forma, por má gestão também. Até mesmo por conta de alguma administradora de condomínio estar junto por esse problema, né? A responsabilidade principal nós sabemos que é ali do síndico. E o conselho, a responsabilidade do conselho também é grande. É outra coisa que os conselheiros, né? Geralmente em condomínio é assim, sempre tem meia dúzia de pessoas lá no salão de assembleias e dá na hora de escolher o síndico. Aí todo mundo começa a desviar o olhar, né? Para ninguém me escolher. E aí o síndico geralmente, já que não tem ninguém, vou eu mesmo, né? Puxa vida. E aí o conselho também, né? Vai você de conselheiro, ou vai você. Você vai ser o tesoureiro. Você vai ser o tesoureiro. E aí então é formado o corpo diretivo. Só que depois é um caos, porque não existe ali um profissionalismo, um conhecimento adequado para se administrar o condomínio. E o conselheiro eleito, ele, segundo o Código Civil, ele tem que dar o parecer sobre as contas. Então o conselheiro ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre contas, sobre finanças, sobre administração, sobre contabilidade, sobre recursos humanos, sobre notas fiscais, a parte fiscal, porque ele vai ter que ver se os impostos foram recolhidos corretamente ou não. Não pode deixar simplesmente na mão da administradora do condomínio. Infelizmente não pode. Né? O conselheiro tem que acompanhar, ou os conselheiros têm que acompanhar esse procedimento todo, esse processo todo, junto com o síndico. A responsabilidade é de todos.
Sem dúvida. Doutor Márcio, eu tenho a impressão que a melhor coisa que se faça, sendo um condômino, é participar pelo menos de todas as reuniões. Com certeza isso é uma providência assim que deve ser tomada, né, doutor? Eu insisto muito nessa tese, de que se todos participarem, o condomínio, a vida condominial, fica melhor. Todos se interagem, todos se aproximam, todos conseguem conversar bem. Quando tiver algum conflito, não vai ficar, sabe, com picuinhas. Vai lá, conversa com a pessoa, o próprio morador. Às vezes é a primeira vez ou a segunda. Esse salto na minha cabeça. Pega lá, sobe a escada numa hora em que a cabeça está fria, porque se tiver quente é difícil. Tudo. Então vai lá, conversa. Né? Então, quando a gente participa das assembleias, das decisões do condomínio, é muito importante, porque você consegue fazer isso, você consegue se alargar junto às pessoas. E depois não pode reclamar, não é? Eu tenho visto aí muita gente que às vezes me liga e fala, mas na Assembleia ficou decidido assim, assado, essa matéria, mas você estava? Não, eu não fui. Então, a vontade da maioria prevaleceu, o quórum da matéria foi adequado, não tem nada de ilegalidade. Infelizmente, procure na próxima vez estar presente na sua Assembleia. É isso mesmo. E olha, eu quero dar um recadinho para você que tem alguma dúvida com relação a condomínio. O Dr. Márcio tem um blog interessantíssimo no qual você pode enviar suas questões para lá. Qual é o endereço, Dr. Márcio? www.eumoroemcondomínio.com.br. Tá certo. Doutor, nós chegamos no finalzinho do ADVJus de hoje. Eu tenho certeza que nós falamos aí dos principais tópicos relacionados ao direito condominial. Eu quero te agradecer imensamente a presença aqui no ADVJus. Muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez, digo que sinto honrado de estar aqui com você, muito me enobrece estar aqui e aceitarei os próximos convites, porque condomínio é assim, tem assunto, às vezes a gente acha que esgotou, mas tem muitos assuntos aí que a gente pode falar em outras oportunidades também. Certeza, doutor. Obrigado. Ok, meus amigos, nós vamos ficando por aqui com o ADVJus, que vai voltar no próximo domingo, aqui no canal 20, TV Mais de Ribeirão. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.